Bom dia, turma. Aqui é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuação ao nosso assunto de geografia. Então, no nosso último vídeo, nós vimos os climas brasileiros, quais são os climas que afetam cada parte do território do Brasil. E hoje nós vamos ver que a vegetação ela está totalmente junta do clima no nosso território, tá certo? Então, ele pergunta assim sobre a vegetação nativa. O conjunto de plantas que cobre uma área ou região é denominado vegetação. E a vegetação nativa é aquela que cresce e se desenvolve espontaneamente em determinada região, de acordo com o tipo de clima e outros elementos naturais locais, como solo, temperatura, a falta ou a abundância de água. E a seguir, nós vamos ver alguns exemplos de é, florestas e vegetação nativa de cada parte do nosso território brasileiro. Como aqui nós temos, deixa eu botar o apontador, nós temos aqui mostrando como é diferente o tipo de vegetação de um lugar para o outro, dependendo do tipo de temperatura, do solo, se tem muita água, se tem pouca. Então tudo isso vai contribuir para os diferentes tipos de vegetação. E nós vamos ter que lembrar muito de todo o nosso assunto sobre biomas, porque os biomas brasileiros eles também contribuem muito para o tipo de vegetação, os tipos de plantas que existem nesses locais, porque a gente sabe que vegetação nada mais é que um conjunto de plantas que cobrem um certo local ou região. Então vamos começar pela primeira, que aqui mostra bem todo o território e os tipos de vegetação, como ele é bem diversificado, tá certo? Começando aqui pela floresta amazônica. Então nós sabemos lá da nossa aula de biomas que a floresta amazônica ela é a maior floresta do mundo. E a característica dela vamos lembrar da última aula do clima, ela possui clima equatorial. Então, a vegetação da floresta amazônica, ela se dá muito bem no clima que equatorial. E é uma espécie de mata fechada, como a gente consegue bem ver aqui, nas imagens. É uma floresta, uma vegetação fechada, com árvores grandes e próximas umas das outras. E existem aqui muitas espécies de animais e vegetais. E uma característica aqui é, por causa do clima equatorial, que ela está mais perto da linha do Equador, aqui a floresta é bem úmida e chove bastante. Por isso que a gente vê aqui os rios, que são os igarapés, os rios maiores. Então, a quantidade de água aqui ela influencia muito para o tipo de vegetação. A próxima vegetação que nós vamos ver é a caatinga, que já é bem diferente da floresta amazônica. Então, a vegetação da caatinga ela é adaptada ao clima semiárido, tá certo? Que predominam árvores com folhas pequenas ou espinhos, como nós temos o caso aqui dos cactos, dos mandacarus, dos xique-xiques, tá certo? E algumas dessas espécies elas armazenam água e até mesmo outras perdem as suas folhas quando ocorre um período longo de seca. Então, geralmente aqui, como nós estamos vendo aqui, as árvores estão bem verdes, então é porque é um período que chove. Mas quando é um período muito seco, essas plantas, algumas delas, elas perdem as folhas. E isso é característica de quê? Do solo também, porque a gente sabe que o solo aqui da região da Caatinga é um solo bem mais duro, mais rochoso. Então, essas plantas, essa vegetação aqui da Caatinga, ela é do clima semiárido, que é propensa, adaptada para um clima com pouca chuva, pouca água. Seguindo, nós temos a Mata Atlântica, não é mesmo? Então, ela apresenta uma vegetação muito fechada, bem parecida com a da floresta amazônica, com grandes variedades de espécies, tanto de plantas quanto de animais. E esta Mata Atlântica ela está associada principalmente ao clima tropical úmido,
tá certo? Então, por mais que esteja lá perto, tem as características parecidas com a da floresta amazônica, a umidade aqui também ela é bastante presente, o que dá essa diversidade, esse monte de árvores, de plantas diferentes e de animais diferentes. Então a gente já está vendo que cada tipo de vegetação ela está ligada a um tipo de clima que a gente estudou no nosso último vídeo, não é mesmo? E a gente consegue ver várias semelhanças, como aqui, ó, as árvores altas igual a da floresta, a mata fechada. Então, seguindo, nós temos a vegetação do Pantanal. Lembrando lá da nossa videoaula do bioma do Pantanal, nós temos uma vegetação que ela é muito variada, com espécies de plantas do cerrado, do bioma do cerrado, e também das florestas, como Mata Atlântica. E esta vegetação do Pantanal, ela está associada com o clima tropical. O Pantanal ele é muito interessante porque ele tem uma estação seca e uma estação chuvosa. E a estação chuvosa do Pantanal, como a gente bem lembra lá do nosso vídeo, quem não lembrar pode dar uma assistida, ele enche muito as águas, tanto que, ó, vocês verem aqui nessa imagem, está tudo alagado. Então as plantas daqui, elas têm que ser adaptadas, ó, como aqui as baronesas, as Vitória Régias, elas têm que ser adaptadas para um local que tem muita água, diferente lá das nossas plantas da vegetação da caatinga, que a gente sabe que a vegetação da caatinga é um tipo de planta que ela foi feita para viver no seco, onde quase não chove, onde quase não tem água. Já essas plantas daqui, elas foram feitas para viver onde tem muita água. E a gente sabe que água ou pouca ou muita pode fazer mal. Se tem pouca água, faz mal para a planta. Se também tem muita água, pode fazer mal. Então as plantas elas têm que ser adaptadas para esse clima que tenha pouca água ou muita água. E aqui na vegetação do Pantanal, essas plantas, essa vegetação, ela é adaptadíssima para locais com bastante água, como a gente pode ver aqui. Seguindo de frente, nós temos a mata de araucária. Araucária é essa árvore aqui, ó, bem grande, tá certo? Então, ela possui pequena variedade de espécies vegetais, com destaque para os pinheiros, que são essas árvores aqui, ó, que predominam nas áreas de clima subtropical. Então, aqui ó, já é um clima mais diferente. Geralmente, o clima subtropical ele faz mais frio do que o clima equatorial, o clima semiárido e o clima subtropical ou clima tropical úmido. Então, essa mata de araucária ela consiste numa vegetação que é mais composta de capim e desses pinheiros aqui enormes. E desses pinheiros dá essa fruta aqui, que é chamado de pinhão. Tá certo? Então, o clima ele é subtropical, ele é um clima mais frio. Geralmente, esse tipo de árvore aqui ele é muito comum na região sul do Brasil. Tá certo? Seguindo, nós temos os campos. Os campos também é uma vegetação da região sul, com clima subtropical, ou seja, plantas adaptadas a climas mais frios. E os campos eles predominam arbustos e várias espécies de capim. Então, no sul do Brasil ele é conhecido como pampa. Então, aqui ó, é comum o bioma do pampa, esses campos, ou seja, essa vegetação que é rasteira, que é praticamente só capim e árvores pequenas. Né? Se vocês olharem aqui, praticamente só tem capim. E esse tipo de vegetação ele é muito bom aqui ó, nesse clima subtropical, que é um clima mais frio, não é mesmo? O próximo que nós temos é o cerrado, lembrando lá do nosso vídeo sobre o cerrado. Então a vegetação é típica do clima tropical, ou seja, um pouco mais quente. Muitas árvores elas têm troncos e galhos retorcidos, como a gente consegue ver aqui, ó. Dá para ver bem que os troncos e os galhos delas são bem retorcidos. E as folhas elas são pequenas e essas plantas elas possuem a casca bem grossa. E isso faz com que as árvores resistam às queimadas naturais que acontecem no período mais seco. Que se a gente perceber aqui, ó,
dá para ver que tem bastante capim seco. E esse capim seco aqui, ele queima muito rápido, tanto que a gente viu aí no jornal as queimadas que está tendo, não é mesmo? Então essas plantas, elas são adaptadas para resistir a esse tipo de queimada e também a resistir ao clima tropical, que é um clima mais quente, tá certo? O próximo nós temos os manguezais, vegetação de manguezal. Então, os manguezais, eles são encontrados em áreas onde ocorre o encontro da água doce do rio com a água salgada do mar. Então, ela é muito adaptada ao clima tropical úmido, ou seja, um clima mais quente e mais úmido, porque, novamente, tem muito que água, tá certo? E aqui o povo chama de berçário da natureza, porque geralmente aqui no manguezal, onde os peixes e outros animais eles vêm para se reproduzir. Então, ó, tem uma coisa muito interessante da vegetação aqui desse manguezal, que é que como é um lugar onde a água do rio encontra a água do mar, é um lugar que é bastante lamacento. Ó. Vocês perceberem aqui, tem bastante lama. Então, para essas árvores elas conseguirem ficarem resistentes, ficarem em pé na lama, elas criaram essas adaptações aqui. Ó. Estão vendo isso aqui? Esses galhos retorcidos são chamados de caules voadores, caules aéreos, que são caules da planta que elas ficam do lado de fora, dando sustentação. Porque se fosse uma árvore normal, ela não ia conseguir ficar em pé no terreno que é só lama, tá certo? Dá para ver bem aqui. E aqui, se vocês veem isso aqui, ó, parecendo como espinhos para fora da terra, isso aqui são as raízes, tá certo? Geralmente isso aqui fica tudo cheio d'água, igual tá aqui. Então isso aqui são as raízes dessas plantas. Então, para essas plantas elas sobreviverem nesse local que tem muita lama, que a terra não é mais firme, lembrando lá no começo do vídeo que eu falei que a vegetação de um local ele importa tanto com a quantidade de água, com o clima que faz, se é um clima mais quente ou um clima mais frio, e também com o solo, se é um solo mais rochoso, se é um solo com mais nutrientes, se é um solo que tem muita lama, tá certo? Então, isso aqui é bastante importante. E, por último, nós temos a mata de cocais. E a mata de cocais, ela destaca-se pela grande presença de árvores do tipo de palmeiras. Então, nessa mata a gente vê muita palmeira. Mas é aquela palmeira de coco? Não, tem outros tipos de palmeiras, como o babaçu, o buriti e a carnaúba. Então, geralmente são muitas matas com esses tipos de palmeira, de carnaúba, de buriti e de babaçu. E essa vegetação ela está ameaçada de extinção devido ao avanço das pastagens, das lavouras, e ela está muito associada, essa vegetação, ao clima tropical e equatorial úmido. Então esses tipos de palmeiras aqui, eles se dão muito bem nesse tipo de clima. Então, e também ele tem que ter um solo muito bom para sustentar essas árvores que a gente sabe que uma palmeira é muito grande. Então ela precisa ter um solo muito bom, onde essas raízes vão se fixar, porque senão qualquer coisinha poderia cair, não é mesmo? E ao longo do tempo, a vegetação nativa do Brasil ela vem sendo devastada, como através de vários tipos, como o desmatamento, a destruição das árvores sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de reflorestamento, de replantar essas árvores apenas desmatando. A agropecuária, que é criação de animais e plantação de lavouras, então geralmente pegam essas áreas aí de vegetação local e arranca tudo para plantar feijão, para plantar soja, para plantar capim, para criar gado. Então isso também faz com que essa vegetação desaparecesse. As queimadas, como a gente viu muito aí nos jornais, que queimou bastante parte dos biomas, então isso tem causado o sumiço da vegetação nativa do nosso país, a extração de madeira, que nada mais é derrubar as árvores para fazer madeira, sendo que a gente sabe que algumas árvores elas têm dezenas e até centenas de anos que estão em pé, e vai lá o ser humano e derruba para fazer mesa, para fazer cadeira, sendo que tinha nenhum tipo de plano para reflorestar aquela árvore que derrubou, não é mesmo?
E nós temos também um avanço das cidades, que hoje em dia as cidades, como tem muitas pessoas morando, tem que o que construir mais casas e essas cidades elas têm que crescerem. Como nós temos aqui o exemplo de Recife. Aqui a gente tem a cidade e tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui é uma região lá de manguezal. E tudo isso aqui um dia vai acabar sumindo, porque a cidade vai acabar tendo que crescer, tendo que se espalhar, ficar maior, e isso aqui vai acabar sumindo. A não ser que os governantes, que as autoridades façam um plano para preservar essa parte aqui, tá certo? E a nossa aula vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Prestem bastante atenção aí na atividade e até a próxima semana.